O vídeo hoje, ele é para ajudar você, iniciante, que não sabe direito o que precisa ter para começar a pintar tinta a óleo, porque eu sei, eu já passei por isso e a gente pesquisa na internet, é mega confuso. Então eu tô aqui para te ajudar um pouco. Então vamos lá que eu vou te contar hoje o que você vai precisar realmente para começar a pintar com tinta a óleo. Só para introduzir aqui, quem não me conhece, né? Eu sou a Natália e eu trabalho com tinta a óleo há quase 3 anos. E eu comecei do zero só. Então era eu, a internet, e pesquisando o máximo que dava, mas cada lugar falava uma coisa diferente, as coisas eram meio confusas, porque não tem uma tinta que seja semelhante, então tudo que acontece com a tinta a óleo só tem ela. Não tem outra que você possa começar antes, que nem uma guache para depois ir para uma aquarela, que são similares um pouco, mas a aquarela é um pouco mais difícil. Então, tinta a óleo ela é esse mistério enorme que as pessoas criam, então eu quero ajudar você que tá para não ficar confuso como eu fiquei. Entendeu? Então vamos começar com os materiais. Uma coisa importante para ter que ainda não é a tinta são potes de vidro para você colocar seus solventes, para limpar o pincel, para pegar um óleo de linhaça, né, para misturar. Enfim, existem vários solventes, várias coisas, várias funções, mas o potinho para isso é importante. Então, pote de geleia velho, aqueles potinhos pequenininhos de geleia também super funciona. Pote de geleia é o perfeito, entendeu? Porque todo mundo vai jogar fora e ninguém vai perceber, não vai ser um pote da casa. Então, uma dica, realmente vale a pena. Como eu disse, existem vários tipos de solventes médiums, mas eu escolhi 3 que eu acho que assim são essenciais para você começar. Primeiramente, óbvio, o óleo de linhaça, que ele é o básico que você precisa ter quando você tá mexendo com tinta a óleo. Então, assim, ele é importante, eu uso e compro esse grande porque eu pinto de uma forma diferente e aí eu preparo a minha tela com ele. Enfim, eu posso fazer um vídeo depois só falando disso, mas o foco não sou eu, são vocês. Então, ele é usado muito para dar aquela diluída na tinta, porque diferente de guache, aquarela, que a gente consegue usar água, a tinta a óleo não dá. Então, o único diluente, assim, para você dar uma diluída, deixar a tinta mais leve, para passar com o pincel na tela, é o óleo de linhaça. Agora, outro que eu acho muito importante também para você que tá começando, que não gosta muito de esperar que ela seque, é esse óleo gel secante. Ele facilita muito pra você dar aquela acelerada na secagem. Então, assim, ó, você tá com uma encomenda meio apertada, então pra você conseguir fazer a coisa meio andar mais rápido. Só tem que tomar cuidado, porque se você misturar muito dele na tinta, ele pode sim alterar a cor, tá? Porque ele tem esse fundo mais meio amareladinho, né? É dele esse tom. Você não precisa usar muito também. Então, só esse cuidado. E agora a gente vai pro mais caótico, que é o solvente. Menina, isso aqui tem um cheiro forte, tá? Eu tô te avisando. Isso aqui tem um cheiro muito forte. Então sempre esteja com um ambiente mais arejado. E ele é usado pra limpar mesmo a tinta. Então assim, do seu pincel, pra dar aquela limpada no seu pincel. O solvente tá aí. Mas eu achei no mercado por aí e já testei e achei super bom esse EcoSolve, que é tipo um sorvete ecológico, então ele não é tão pesado quanto esse aqui, mas ele faz o trabalho, ele limpa, ele vai dar diluída na tinta óleo pra você conseguir estar limpando com melhor, assim, tá limpando melhor, sem usar o bendito solvente, que menina, ele é forte, tô falando mais uma vez, ele é forte. Outro utensílio que vai te ajudar muito com a tinta a óleo são as espátulas. Eu basicamente só uso espátula para pintar. Eu me sinto muito mais confortável assim para estar criando com elas. Eu gosto da espontaneidade. Mas além disso, você pode usá-las para passar o gesso acrílico nessa tela e dar aquela misturada na tinta antes, porque vai por mim, às vezes misturar com o pincel não funciona. E é claro que os pincéis também não podiam faltar, né? Então, vai do que você gosta, se você já tem alguma preferência, mas eu sugeriria 3 tamanhos. Um pouquinho menor, um tamanho médio e um maior para você conseguir estar alcançando, assim, percorrendo áreas maiores com mais facilidade. Eu não sou muito fã e acabo não usando tanto porque eu sou péssima limpando. E uma coisa que eu digo, não deixe a tinta secar no pincel, você vai perder o seu pincel, não tem como. Já passei por isso, já perdi pincéis.
E assim, esse aqui tá limpo, mas claramente eu não limpei direito, sabe? Tá até torto. Mas é isso, a gente vai tentando, se você conseguir aí. Se você gosta mais de pincéis também, ele é bem legal, você só tem que tomar realmente um cuidado maior para ele durar. Agora, paletas. Existem várias paletas no mercado, existem de madeira, de acrílico, mas assim, do meu coraçãozinho pro seu coraçãozinho, para te facilitar muito a vida, eu sugiro uma paleta de vidro. Você tem que tomar mais cuidado com ela, então é sempre bom você manter ela sempre no mesmo superfície, né? Não ficar trocando ela de superfície. Eita, peraí. Pronto. Trocando ela de superfícies, mas ela é mais fácil de limpar e você consegue usar toda a tinta que tá nela. Ela não absorve nada, que nem algumas paletas de madeira, elas vão acabar absorvendo. É bem chato se você usar papel. Também existem algumas pessoas que gostam de papel e ela absorve uma quantidade de tinta. O vidro não. Então fica aí a dica, o vidrinho ajuda muito. Claro que junto com o vidro, eu não posso deixar de falar desse limpador de vidro, que sem ele vai dar uma dificuldade aí pra você estar mantendo essa paleta limpa, ainda mais se você, que nem eu, e acaba deixando pra amanhã, pra estar limpando ela e a tinta seca. Então assim, eu jogo um pouquinho de limpador de vidro, né, um spray, e aí eu passo ele é uma laminazinha assim, que você esfrega no vidro, e ele limpa, é muito prático, ajuda muito. E para estar limpando tudo isso, né, estar limpando os pincéis, para limpar a espátula para trocar de cor, eu aconselho um papel toalha. Então, algumas pessoas gostam de pano, mas eu acho que ele endurece, depois você vai ter que jogar fora do mesmo jeito. Então o papel toalha ele é mais prático. E aí você terminou ali, enrolou, jogou fora, beijo, perfeito. E agora a gente vai falar finalmente das tintas. Pois é muita coisa antes de chegar na tinta em si. Mas vai por mim, essas outras coisinhas elas ajudam muito pra você estar começando a trabalhar, elas quebram um galho danado. Bom, enfim, as tintas. Existem uma gama enorme de cores, existe uma gama enorme de marcas. Eu aqui já falei uma vez que eu gosto muito da Corfix, ela tem um preço-benefício maravilhoso, ela é uma marca brasileira, então legal, a gente tá ajudando o nosso mercado. E algumas pessoas já vão falar, quando eu comecei o Instagram, perguntar se não é tóxico, porque eu não uso luva, eu não uso máscara. Então, esse é o detalhezinho. Eu sei que a marca que eu uso, a Corfix, ela não usa mais os materiais que... não é material, né? Mas os refinos? Não. A Corfix não usa a base do pigmento, aqueles materiais que antigamente eram tóxicos. Então, mercúrio, essas coisas assim. Ela encontrou outros meios. Claro que ainda existem algumas tintas, principalmente internacionais, que acabam usando. Então, sempre dê aquela pesquisada, porque caso você use, é bom você estar tomando esse cuidado, tá? Enfim, falando, né? Existem várias cores e eu vou dar aqui uma sugestão de 10 cores que eu acho que, pra começar, assim, são perfeitas. Depois, conforme você vai indo, conforme você já sabe, eu gosto muito dessa cor, então vai comprando, que elas facilitam pra você não ter que estar misturando sempre o mesmo tom, se você gosta muito dele. Eu já faço isso, eu tenho algumas cores, mas aqui é 10 cores práticas pra você estar comprando, pra estar te ajudando, tá? A primeira, obviamente, é o branco titânio. Eu gosto de esses tubinhos grandes pra essas cores que a gente usa muito. Branco é uma delas, eu uso muito branco e provavelmente você também vai acabar usando, porque como a gente não consegue diluir como a guache ou a aquarela para que ela fique meio transparente, a única forma dela ficar meio transparente na tinta óleo é usando branco, tá? Não tem outro meio. E você acaba usando muito, pra dar aquela clareada na cor, enfim. E normalmente eu uso Corfix, mas vocês viram aí, eu comprei, acabei comprando a Le Franc, então estou aqui sugerindo também, uma tinta muito boa, meio cara, assim, pra quem tá começando, se você gostar e tiver de condições, massa, senão não precisa, Corfix, perfeita, não esquece. Aí a gente vai pra um tom de azul claro básico, algumas pessoas gostam do azul celeste, mas eu prefiro o azul hortênsia. O celeste é muito bom, eu só acho que ele é um pouco escuro já demais pra mim. Eu gosto mais do hortênsia com um azul base, aí vai de você. Pro meu trabalho, eu diria que é mais o hortênsia. Mas muitas pessoas gostam de celeste, tá? Então só fica aqui uma sugestão extra. Um dos dois tá ótimo, não precisa ter os dois. Não precisa ter os dois.
Eu gosto também, é sempre bom ter um azul um pouco mais escuro, então o azul Prússia é a minha sugestão. Eu amo esse tom, se você clareia ele também ele fica lindíssimo. Então, pra um azul mais escuro, é ele. E aí a gente vai pro amarelo, que eu acho que o amarelo ocre, ele é incrível, é um tom já meio que assim... Não é que você não consegue misturar ele, mas ter ele já é muito prático. E o amarelo cadmio, enfim, cada pessoa fala de um jeito, nunca acerto. E ele também, né, cor básica, cor, assim, central. Ele é bem tranquilo, assim, é uma cor maravilhosa pra estar misturando, fazer misturas. Ele é ótimo. E aí a gente vai pra grande guerra. É magenta ou vermelho? Pois é, na tinta óleo, eu sugiro, na verdade, você ter os dois. Então, tem o magenta e tem um vermelho que na tinta óleo, ele é Alizarin Crimson. Então, tenha ele também, tá? É muito incrível. Por exemplo, nessa tela aqui atrás, eu usei os dois pra fazer uma combinação de cores e ficou maravilhoso. Então, se você quer algo mais avermelhado, você sempre vai acabar indo pra esse. E algo para um rosado ou magenta, ele fica perfeito. Eu já falei até isso no meu Instagram uma vez, mas eu acho super válido estar trazendo isso de novo aqui pro YouTube, com mais espaço, mais tempo de vídeo. Então, se vocês quiserem saber, tipo, fisicamente as diferenças de quando você usa um vermelho ou um magenta, né, um rosa, nessas cores primárias, qual é a diferença visual e que fica lindo do mesmo jeito, são só escolhas. É só pedir, eu vou fazer. Na verdade, acho que eu vou até planejar isso, porque eu acho um tema muito incrível, quase ninguém fala. Enfim, continuando nas tintas. O verde inglês, que ele é básico, é um verde tradicional aí, que vai te dar uma média, assim, de misturas muito boas. Um sépia, que ele é tipo um marrom meio queimado. Ele é muito bom também, misturar com um amarelo ocre pra fazer alguns tons de terra, de pedras, fica lindo. E o famigerada polêmicazinha, assim, que todo mundo fala que o preto seria um outro cor básica. Pois é, eu não acho, tá? Eu já usei preto no início e não dava certo, as misturas não ficavam do jeito que eu queria, pra dar aquela cinzentada. E aí depois eu encontrei essa cor aqui, Gris de Pain. Não sei se é assim que fala, eu vou deixar tudo escrito, tá, pra vocês. Mas é essa cor que vai te trazer aquele acinzentado que você quer, aquela cor bem escura, quase beirando o preto. Porque o preto em si nem sempre é a melhor cor pra você estar usando na tinta óleo, ele não funciona às vezes tão bem, ele deixa a cor meio estranha. Enfim, vai por mim, melhor o gris do que o preto. Agora, as superfícies que você vai precisar. Claro que existe o clássico, a tela, que ela é maravilhosa, seu trabalho já vai estar ali pronto, você não vai precisar, né, tem todo um acabamento. Ela é feita com madeira atrás, normalmente, então ela é bem prática. Existem algumas outras superfícies, mas uma que eu acho bacana para quem quer só experimentar, não quer gastar tanto ainda em tela, são papéis próprios para tinta óleo. Existem vários, de verdade, existe com textura, sem textura. Esse aqui, ele é sem textura, ele é da Graduate, da Canson, e eu achei ele incrível. Ele tem uma textura mais leve e esses papéis, eles precisam ser grossos, tá? Pra aguentar a tinta. Esse é de 290 gramas. E além desses, pra você estar preparando ainda melhor essa superfície, qualquer uma dessas duas, ou qualquer outra também, se você usar madeira, placa de madeira, vários artistas usam, fica um efeito bem legal. Você vai precisar estar usando o gesso acrílico, tá? Ele é pra você, digamos assim, selar essa superfície, para que a tinta óleo não passe, o óleo mesmo, né, o óleo de linhaça que contém na tinta, ele não passe e acabe estragando a tela, não é legal. Já aconteceu isso antes, já usei telas que não tinham um gesso acrílico preparado e não ficou legal. E o gesso vai de você, tá? Você pode passar quantas camadas você quiser, você pode passar só um pouco, que nem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem, ainda dá pra ver a textura do tecido. Se você gosta de um trabalho mais leve de tinta, né, você pode usar mais e mais camadas de gesso pra ficar bem liso, ou se não, só uma camada já é super suficiente. Ela já vai dar aquela protegida e aquela preparada no tecido mesmo. E depois que a tela tá toda preparada, tá feita, tá pintada, você tá satisfeito com o resultado, você vai ter que dar uma envernizada.
por que tá envernizada. Vou te primeiro mostrar, né, os tipos de verniz, tá doida? Bom, esse daqui é um verniz líquido. Ele é prático, mas você vai precisar estar usando algum pincel. Eu já vi alguns artistas também usando aquelas esponjinhas, sabe? De construção mesmo, sabe? Que elas têm aquelas pontinhas meio triangularezinhas assim, sabe? É bem interessante para ter trabalhos que são lisos. Mas como o meu trabalho ele tem muita textura, eu gosto muito também do verniz em spray. Ele é super prático e você só tem que estar uma distância adequada. Você consegue visualizar na hora que tá com uma camada suficiente de verniz e só deixar secar e pronto, perfeito. Agora, por que envernizar é importante? Porque você vai estar protegendo a sua tinta, o seu trabalho, aquelas horas de esforço ali para estar criando aquela obra de fungos, de umidade, até mesmo de intempéries naturais, como o tempo. Você não tem como lidar com o tempo, né? Você não tem como ir contra. E o verniz, ele vai manter essa tinta com uma cor melhor, né? Aquela cor original por mais tempo e tá deixando a sua tela durando aí muito mais tempo. Bom, esses foram os materiais que pra mim são imprescindíveis pra você estar começando na tinta óleo. Assim, ajuda muito alguns. Alguns depois, se você, dependendo de como você conhece, a sua técnica, do que você gosta de fazer, você nem vai querer estar usando tanto. Mas às vezes é legal ter só por uma segurança, por um momento ali de necessidade. Mas eu espero ter ajudado vocês, ter clareado um pouquinho mais sobre essa arte, essa tinta, né? Que é tão maravilhosa que quase ninguém fala. E fica como esse mistério e eu quero simplificar ela o máximo possível pra vocês. Mostrar que na verdade não, ela é um trabalho só incrível, você vai ter um resultado maravilhoso e que nem com tanto esforço, você só precisa desmistificar e entender como tudo isso funciona. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses materiais, todos os nomes de tinta, não se preocupem, tá? Caso não tenha, assim, às vezes durante o vídeo, né, você não consegue entender direito o que tá escrito, queria anotar muito rápido, não se preocupa, vai estar tudo ali, tintim por tintim, explicado pra vocês. Bom, e é isso. Espero ter ajudado você, ter desmistificado um pouquinho mais esse mundo, que esse é o meu objetivo aqui, é tentar ajudar pra vocês a entenderem como isso funciona e simplificar um pouco uma coisa que é meio difícil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E deixa um comentário, me conta o que você mais quer ver por aqui, se tem alguma cor aí, né, alguma mistura que você tenha na dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu quero estar fazendo esses vídeos também mais demonstrativos de como a tinta funciona. Então, acho que é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima!